Graça e paz, amada igreja, queridos amigos, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E nós iniciamos mais uma celebração nossa, mais um culto ao nome do Senhor, dizendo isso, essa verdade, que nós, todos os cultos, todas as nossas celebrações, nós sempre falamos isso. E a palavra de Deus, um dos salmos mais famosos de Asaf, o salmo de número 75, diz exatamente o que é o culto. Ele diz: rendemos graças ao teu nome, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. É muito legal a gente pensar no culto dessa forma. A gente agradece a Deus, a gente invoca o nome do Senhor, pedindo a Ele ajuda, pedindo a Ele perdão, e declaramos as maravilhas que Ele fez, que Ele tem feito e que Ele ainda fará em nossa vida, pela única e exclusiva graça de Cristo Jesus sobre nós. Então eu convido você aí na sua casa a você fechar os seus olhos e unir o seu coração com o meu em oração, em que nós vamos confessar e exaltar a grandeza do nosso Deus. Vamos fazer isso então? Feche aí os seus olhos e vamos orar. Pai bendito, como nós lemos aqui que o teu servo Asaf escreveu no passado, nós nos achegamos a Ti pela graça de Cristo Jesus, e assim podemos render graças ao Teu nome, invocar o Teu precioso nome e declarar as Tuas maravilhas. Nós pedimos que este culto aqui seja recebido no Teu trono de graça como um aroma suave, essa expressão bíblica tão bela, como uma expressão do nosso coração que seja agradável a Ti. Que as músicas que forem cantadas, as orações feitas e a Tua palavra pregada e anunciada seja para honra e glória do Teu nome. Nós pedimos isso e agradecemos, sabedores que o nosso coração será edificado nesse momento. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos cultuar o nosso Deus. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora posso viver com prazer a emoção incontida de ter suas mãos em minha vida, de ter a vida cativa, de viver em plena alegria, desfrutar da companhia do meu irmão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Quero viver de novo a desilusão de me ver submetido à escravidão. Acima do meu pecar tenho a esperança em Cristo, por saber que nele eu existo. Então tenho a liberdade, prefiro escolher a verdade, a dar uma chance pra carne em sofreguidão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Olá, irmãos, graça e paz.
o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa parte do texto encontra-se em um contexto onde o apóstolo Paulo ele está se defendendo do ataque de falsos apóstolos. Eles acusavam Paulo de estar trazendo uma mensagem equivocada, uma mensagem errada e com propósitos errados. Paulo então responde aqui duas coisas que moviam o coração dele, mostrando para eles aquilo que de verdade estava no coração de Paulo. A primeira coisa que movia o coração de Paulo era o temor a Deus. E a segunda coisa era o amor de Cristo. No verso 14, Paulo nos diz que nós estamos ligados a Cristo por meio da sua morte. E aqui não traz a ideia de cessar apenas a nossa existência, mas a ideia de que para que se tenha um novo, é necessário morrer para que se tenha, então, um novo. É preciso, então, extinguir aquilo que é velho. Para que vivamos a nova vida em Cristo, é preciso que morra a antiga, ou que cesse as práticas, os costumes, os desejos da antiga vida. O termo traduzido como nova criatura no verso 17 desse capítulo seria melhor traduzido como nova criação. E o verso 15 corrobora esta afirmação. O apóstolo Paulo diz que a morte de Cristo não muda apenas a antiga realidade de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, como ele declara lá em Efésios capítulo 2, mas traz também aqui a mudança de senhorio. A morte que traz vida faz com que vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E esse novo viver traz a reboque as implicações de que agora as nossas obras precisam nos identificar como novas criaturas. Não basta então o entendimento de que deve haver um novo viver. Há uma luta envolvida. Há uma luta agora a ser travada para que eu consiga caminhar esse novo e vivo caminho. Minha visão precisa ser realinhada. A forma como eu respondo às questões desta vida, elas precisam estar baseadas em outros pressupostos, e a verdade é que nem sempre conseguimos. Por isso a obra de Cristo ela é completa, porque ele morreu a nossa morte. Ele já pagou por todos os nossos pecados. Mas essa quitação de dívida não deve nos conduzir ao cinismo, mas deve nos conduzir ao lamento da nossa incapacidade, e, estando cientes da nossa incapacidade, devemos buscar aquele que é pleno em todas as coisas. Vamos buscar em contrição a Deus. Buscar a Deus em nome de Jesus, reconhecendo os nossos erros e tropeços, declarar ao nosso misericordioso Pai a nossa incapacidade de viver de forma plena essa nova vida proposta, para que não pareça diante, né, do nosso testemunho que temos no mundo, de que uma vez que as nossas dívidas estão pagas, agora eu posso viver de qualquer forma. Mas não, e na nossa contrição declararmos ao Pai o nosso desejo de não permanecer no erro, mas progredirmos na fé. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, Tu que és, Senhor, misericordioso em Tua essência, Tu não somente tens misericórdia, mas Tu és, Senhor, o Pai, Deus de toda misericórdia. Nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a nossa dependência do Senhor para que vivamos essa nova vida. Essa nova vida proposta em Cristo, onde Ele morreu a nossa morte, onde a ira do Senhor que pesava sobre nós foi derramada sobre o Teu Filho. Resta-nos, Senhor, agora responder em amor, responder em compromisso, responder em lealdade, olhando para aquilo que o Senhor nos ensina, para aquilo que a Tua palavra nos revela. Quais são os caminhos dessa nova vida? Ó Pai, que possamos nos apegar a isso de forma tal que o deixar de viver em conformidade com essa nova vida traga no Senhor algum tipo de incômodo, para que não nos acomodemos a qualquer situação, mas que possamos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, tendo Ele também como referência dessa nova vida.
e caminhar no Senhor como nova criatura. Perdoa, Senhor, quando nós negligenciamos esse poder que o Senhor coloca diante de nós. Perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos de reconhecer no Senhor que é o Pai de toda misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, quando nós negligenciamos a contrição. Se conosco, Senhor. Conduza-nos, Senhor, neste novo e vivo caminho. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, Pai. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dentro ali do Sermão do Monte, o Senhor fala sobre a prática de ofertar. E ele ensina ali, naquele lugar em que ele estava, cercado de gente, ele ensina que se você quiser dar uma oferta, você não deve fazer alarde ou procurar ser visto. Você deve fazer isso de forma comedida, de forma tranquila, de forma pacífica. Você e Deus. Ele dá o exemplo das pessoas do tempo dele, em que gostavam de se mostrar quando davam ofertas, porque Jesus, ele diz, olha, não façam como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, porque eles dão oferta, tocam trombeta, ou seja, chamam a atenção para si, para que as pessoas pudessem ver que eles estavam ofertando. Aí Jesus vai dizer, olha só, eles já receberam a recompensa deles. E a recompensa deles vem de quem? Vem dos homens, que veem eles fazendo essas coisas e acham o máximo. Na verdade, quando nós ofertamos, e Jesus completa isso, diz assim, olha só, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. E ele vai ainda além dizendo o seguinte, dizendo, olha só, que a sua oferta seja em secreto. Ou seja, entre você realmente e Deus, porque Deus vê o que você está fazendo. Então, quando nós ofertamos de coração. Que essa seja uma prática nossa, pegando dos ensinamentos de Cristo. A sua oferta deve ser uma oferta do seu coração. É uma intimidade sua com Deus e com mais ninguém. Faça então o que seu coração está indicando a você fazer. Coloque o seu coração na presença de Deus, oferte, dê o seu dízimo, mas de uma forma em que essa situação esteja tão somente entre você e Deus. E que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos dízimos, ofertas trazidos à tua casa, depositados, transferidos, enfim, mas que tudo, Pai, seja feito de forma ordeira, de forma a fazer com que, antes de trazermos as nossas ofertas, seja o nosso coração trazido à sua presença. E que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor sonde aquilo que nós trazemos na sua presença, na certeza de que não ofertamos a homens, mas ofertamos ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado e não nos tem faltado, pela graça do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por esse privilégio que temos de ofertar com a tua causa, com as tuas coisas aqui no reino do Senhor, aqui na terra. Nós assim oramos agradecidos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que está presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua
continua sendo bom. Ele continua sendo. Então chega o dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite, Igreja do Jardim Guanabara. Chegamos ao momento do culto de ouvirmos a palavra de Deus, que já foi colocada no coração do reverendo Vladimir, que estará trazendo essa noite a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos fazer uma oração de iluminação. Feche aí onde você está os seus olhos e vamos orar juntos. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de podermos ter acesso à tua Bíblia, Deus, e aprender um pouco mais de ti. Pedimos nesse momento a tua iluminação sobre o teu servo, o reverendo Vladimir, ao qual tu já colocaste no seu coração a palavra, e que essa palavra também possa alcançar guarida dos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas mentes. Que possamos, Senhor, entender, aprender e compreender. Ilumina-nos. É o que nós te pedimos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, Redentor nosso. É muito bom estarmos juntos mais uma vez neste culto do Senhor. Só a Ele, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto deve ser oferecido. Estamos já no momento da leitura da palavra e da meditação do livro santo do Senhor. Já oramos com o presbítero Ivo, rogando a iluminação que só o Espírito Santo pode trazer e dar a cada um de nós, para que compreendamos a palavra, para que vivamos a palavra e para que a palavra do Senhor nos desafie a cada vez mais vivermos para a sua glória e sua honra. Abra então as Escrituras nesta hora comigo, num dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. E eu tenho certeza que você o conhece e muitos que estão me ouvindo sabem mesmo recitá-lo de cor. É o Salmo 121. Vamos abrir juntos então? Salmo 121, texto que usaremos nesta noite para meditar e ouvir a voz de Deus no nosso coração. Salmo 121, assim diz o texto, você me acompanha aí da sua casa agora com a palavra de Deus aberta. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amados, esse texto, ele é maravilhoso, ele é empolgante. Pensar sobre o socorro de Deus, pensar sobre o cuidado de Deus com cada um de nós, com cada um daqueles que nele crê, confia e entrega a sua vida. Pensar que Deus está nos cercando por trás e por diante é algo que enche os nossos corações de esperança, de certeza e de fé. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Ainda estamos atravessando essa pandemia.
Ainda escutamos de queridos e pessoas que amamos, que enfermam, que são hospitalizadas, mas graças a Deus, o número daquelas que se restabelecem é infinitamente maior, porque a graça do Senhor repousa e continuará a repousar sobre as nossas vidas, sobre tudo que Ele fez e criou. Deus nos ama e jamais se esquecerá de nós. Mas ainda enfrentamos tempos difíceis. E mesmo antes desta pandemia começar, destas aflições todas que nós estamos atravessando, iniciarem a sua marcha e, graças ao Senhor, elas estão sendo debeladas, e nós oramos para que elas sejam debeladas cada vez com mais intensidade. Mesmo antes deste momento de distanciamento social, nós já percebíamos a insegurança, o medo, o verdadeiro pavor que muitos viviam, principalmente nas grandes cidades. O ser humano precisa de proteção, o ser humano precisa de segurança. Mesmo antes desta pandemia que intensificou os chamados medos sociais, quantos medos todos nós tínhamos e enfrentávamos? Quantas pessoas que eu conheço e amo não saem à noite, não andavam à noite pela cidade com medo. O homem moderno investe em segurança e sempre assim o foi. Muros altos, grades, correntes e cadeados, trancas, cães, alarmes. Tudo isso denota que precisamos de socorro, proteção e segurança. É sobre isso que esse texto maravilhoso do Salmo 121 nos fala. Calvino iniciava dominicalmente os cultos na igreja em Genebra, o grande reformador genebrino, lendo o Salmo 124:8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se antes desta pandemia já pensávamos em socorro, em proteção e em segurança, quanto mais esses temas agora se tornam atuais. E é por isso que eu escolhi este salmo, para conversar com você nesta noite e mostrar a você, meu irmão, minha irmã, que não estamos sozinhos, mas estamos com o nosso Deus, e Ele é o nosso socorro. Esse salmo nos fala sobre o socorro de Deus. E os versos 1 e 2, quero ler de novo com você, assim dizem: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A primeira coisa que este salmo nos ensina, expresso nesses 2 versículos iniciais, é acerca da fonte do socorro. O salmista diz: olhe para os montes, vislumbro os montes, principalmente da cidade de Jerusalém, rodeada por montes, e os montes sempre foram expressões de fortificações. Por ficarem no alto, os fortes eram ali construídos, sempre assim o foi, para que pudéssemos vislumbrar a chegada do inimigo de forma mais próxima. Os montes sempre passaram a ideia de rochedo, de segurança, de solidez. E o salmista então diz: eu olho para eles, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde o meu socorro virá? Será que o meu socorro virá deles? Será que a minha proteção virá deles? Será que a minha segurança virá deles? O salmista diz: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A fonte do nosso socorro é o próprio Deus. É Ele quem nos abençoa. É Ele quem nos guarda. Como o Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
O nosso socorro não vem do dinheiro, o nosso socorro não vem das nossas posições sociais, o nosso socorro não vem da nossa saúde, o nosso socorro não vem das instituições, o nosso socorro vem única e exclusivamente do Senhor. Ele é a fonte do nosso socorro. E o salmista diz: o Criador do céu e da terra. Não, o nosso socorro não está nas mãos de qualquer um. A nossa segurança e a nossa proteção não estão fincadas em alguém que pode falhar, mas sim no Criador, no grande construtor, no grande maestro de todo esse universo, que criou as estrelas, os mundos, os sóis, e que os rege com poder e com soberania. Por isso o salmista diz: o meu socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que fez. Ele é poderoso. Jó, um dos livros mais antigos das Escrituras Sagradas, no finalzinho do seu livro, depois de enfrentar tantas dificuldades e vicissitudes, Jó diz: bem sei, falando com Deus, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. O nosso socorro está no nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, daquele que é presente e está pronto para socorrer a cada instante, a cada momento. É isso que o Salmo 18 nos ensina, quando no verso 6 o salmista diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ele ouviu a minha voz. Os montes são mudos, os montes não podem nos ouvir, mas o Senhor Deus está atento ao clamor da nossa voz. Salmo 40, verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vejam que lindo a palavra está nos ensinando. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, se inclina na nossa direção, se dobra a nós, vem a nós, como que toda a sua grandeza, Ele agora vem até onde nós estamos, porque Ele é o nosso socorro, socorro bem presente na tribulação. Amados, a fonte do nosso socorro é o Senhor. As Escrituras nos ensinam isso em todos os momentos e em todos os seus passos. Deus é a nossa proteção, é o nosso amparo, Deus é a nossa segurança. Há tantos relatos bíblicos que nós poderíamos compartilhar nessa noite para falar do socorro presente de Deus em todas as situações. Quero destacar apenas um nesta noite. Israel estava em guerra com a Síria e vencia todas as batalhas, uma após outra. Israel se sagrava vencedor. O rei da Síria reuniu os seus generais, os capitães da guerra, e disse a eles: um de nós está nos traindo. Não é possível que Israel saiba os nossos passos. Eles estão sempre à frente de nós. Eles sabem onde estamos, eles sabem os nossos planos. Alguém está nos traindo. E um daqueles homens, dirigindo-se ao rei da Síria, disse: de forma alguma, aquiete o seu coração, nós não o traímos. Mas há em Israel um homem de Deus, um profeta do Senhor. E o Deus de Israel revela a ele todos os nossos planos, até mesmo os vossos pensamentos, ó rei. E o rei disse: então, vamos ganhar essa guerra. Basta matá-lo. Quem é ele? Era Eliseu, este homem.
Descobriram onde Eliseu estava. Ele estava numa cidade chamada Dotã, uma cidade que fica num vale. E os exércitos da Síria chegaram, cercaram Dotã, e de manhã muito cedo, o moço de Eliseu, seminarista da época, saiu da tenda e olhou ao seu redor, e ele só vislumbrou os guerreiros, os carros e os cavalos da Síria. E ele entra correndo na tenda, chama Eliseu e diz a ele: ai, meu senhor, que faremos? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Essa expressão, certamente eu e você já falamos várias vezes. O que faremos? Quantas circunstâncias nós enfrentamos que já nos perguntamos isto. O que faremos? Os inimigos estão ao nosso redor. As dificuldades nos espreitam. O que faremos? E Eliseu sai da tenda, olha, o mesmo que o seu moço viu, constata que eles estão cercados dos exércitos inimigos e ora. E ele pede a Deus o seguinte: Senhor, abre os olhos ao meu servo. Senhor, abre os olhos ao meu servo para que ele veja. E a palavra de Deus diz que aquele moço olhou novamente e atrás de todos os guerreiros assírios, atrás dos carros e dos cavalos da batalha, havia um exército de carros e cavalos de fogo. O Senhor estava ali. E nenhum mal aconteceu a Eliseu ou ao seminarista que estudava na escola profética que acompanhava Eliseu. Porque Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. O Senhor dará ordens a teu respeito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Esta é a palavra, esse é o sentimento daquele que crê. Essa é a palavra para nós hoje, meu querido, minha querida. O nosso socorro está em nome do Senhor. A fonte do nosso socorro é Deus. Mas o texto avança. E o verso 3 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nesses versos 3 e 4, a palavra do Senhor nos ensina agora sobre a duração do socorro. A fonte do socorro, o próprio Deus, e a duração do socorro. O texto ensina que Deus nos socorre constantemente. Não dormita nem dorme aquele que te guarda. O texto bíblico nos ensina que o socorro de Deus é constante. O Senhor não se esquece de nós. Seu zelo não se desfaz. Ele não cochila nos protegendo. Ele não dormita. Ele não fecha os olhos. Deus está constantemente ao nosso redor. Deus está o tempo inteiro nos socorrendo, nos protegendo, nos abençoando, nos livrando. É isso que o texto fala. Ainda que nós possamos dormir, Deus não dorme. E em todas as circunstâncias, a sua proteção se faz efetiva, permanente e duradoura na nossa vida. Olhemos para a palavra do Senhor, quantos exemplos vêm à baila a nos ensinar que o socorro de Deus é permanente. Lembremos-nos do Êxodo, do povo de Israel, quando por quase 40 anos atravessaram desertos e a proteção deles estava nas areias escaldantes? Não, estava no Senhor. A nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo que acompanhava durante o dia e durante a noite o seu povo,
as codornizes, o maná, como Deus protegeu, como Deus socorreu. E Ele continua assim a fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor Jesus nos ensina, quando Ele fala, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz, nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Deus vai conosco. Deus caminha ao nosso lado. O Senhor se faz presente em todos os momentos e Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Sim, Ele está nos guardando. Amados, o livro do profeta Isaías é uma das passagens mais belas de todo o Antigo Testamento. Não é à toa que ele é chamado do profeta evangélico, porque ele fala de Cristo Jesus de uma forma maravilhosa, como se fosse mesmo contemporâneo do Senhor. E ele escreve no capítulo 25, verso 4, falando de Deus, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Sim, na sua angústia. Tu és o refúgio contra a tempestade. Tu és a sombra contra o calor. O Salmo 84 diz, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor, feliz o homem que em ti confia. Amados, a duração do socorro de Deus é permanente. Vamos ver o Salmo 91, que eu sei que você também conhece e muito. Abra sua Bíblia, um pouquinho atrás de onde estamos, Salmo 91. Texto maravilhoso. E ali nós aprendemos assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não te assustarás da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O socorro de Deus é permanente, inextinguível. A sua fonte, a sua duração. E finalmente o Salmo 121 nos ensina sobre o alcance do socorro de Deus. E são os versos finais, onde o salmista diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O que falar sobre o alcance do socorro de Deus? Eu diria para você, fincado neste salmo maravilhoso que estamos estudando nesta noite, que o alcance do socorro de Deus é exatamente em todas as ocasiões que eu e você passamos. De dia, o sol não nos molestará, de noite, a lua. Dia e noite, significando todas as expressões da nossa vida, o nosso cotidiano. Deus está presente, nos socorrendo de dia ou de noite. Nos guardará de todo o mal.
situações externas que desabam sobre nós, que vêm sobre nós. Deus está nos protegendo, Deus está nos socorrendo, guardará a nossa alma. Significa aqui a inteireza do nosso ser, cada pedacinho. Deus se importa com tudo o que acontece comigo, das mínimas às grandes coisas. Deus se importa com tudo o que acontece com você, querido, das mínimas às mais grandiosas. Ele guardará a nossa alma. Ele guardará a nossa saída e a nossa entrada, ou seja, cada lugar, cada espaço que ocupamos, cada situação que vivemos, as entradas e as saídas, Deus estará nos guardando, Deus estará nos protegendo, Deus estará nos abençoando, desde agora e para todo o sempre. É isso que a palavra está nos ensinando. Não precisamos ter medo da seta que voa de dia, do terror que se expande à noite. Não precisamos ter medo, porque o socorro de Deus nos alcança em todas as situações. O Salmo 23, igualmente um dos salmos mais conhecidos da Escritura, e vejam que coisa linda, como nós temos textos que já entraram no nosso coração, já fazem parte da nossa vida. O Salmo 23 é maravilhoso, não é? Quem não conhece? Eu creio que este texto é o texto mais conhecido, mesmo fora dos arraiais da igreja. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero levar você a pensar hoje comigo no último versículo desse salmo, o verso 6, onde o salmista diz: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei em sua casa para todo sempre. Prestem atenção. E se você tiver aí uma caneta, sublinhe esse verso 6. Aliás, sublinhe o Salmo 23 todo, né? O salmista está dizendo o seguinte: que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão a cada um de nós. A tradução está perfeita, mas a expressão hebraica, ela tem uma força muito mais intensa do que apenas seguir. Na verdade, o texto que o salmista usa aqui, e toda a exegese e todos os estudiosos, praticamente na sua inteireza, debitam a Davi a autoria deste salmo. A expressão que Davi usa é uma expressão que remonta à caça. O que o salmista está dizendo é que a bondade e a misericórdia de Deus nos caçarão, irão atrás de nós, aonde nós estivermos, e vão nos achar. A bondade e a misericórdia do Senhor vão nos encontrar, elas vão nos perseguir, elas vão nos caçar, e a sua bondade e a sua misericórdia nos encontrarão. E nós habitaremos na sua casa para todo sempre, porque o socorro de Deus nos alcança em todas as situações. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A sua fonte, a sua duração e o seu alcance. E eu quero fechar essa mensagem de hoje dizendo a você, meu querido, minha querida, que o socorro de Deus tem um nome. Um nome que se fez carne e habitou entre nós. Que veio até nós numa noite que se transformou em dia. Numa pequena vila em Belém, da Judéia. Cristo Jesus é o socorro bem presente de Deus em qualquer tribulação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, socorrendo o mundo, abençoando o mundo, redimindo o mundo. O socorro do Senhor, Cristo Jesus. E se você em algum momento duvidar ou pensar diferente
do que esse lindo salmo nos ensina. Olhe para o Calvário e você verá o socorro do Senhor ali por você. Olhe para o túmulo vazio e você verá aquele que disse: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Olhe para o Senhor. Cristo Jesus é o socorro de Deus. Cristo Jesus é aquele que veio, a fonte da nossa redenção, a duração eterna da misericórdia e da graça, e a extensão e o alcance absoluto do amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova o seu carinho, a sua misericórdia, o seu trato para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro é o Senhor. O meu socorro é Cristo Jesus. O meu socorro é o Espírito Santo, Trindade bendita e maravilhosa, que tendo nos amado, amou-nos até o fim. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas vêm a mim, e de forma alguma as lançarei fora. E o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse eu o retenho, e nada poderá tirá-lo das minhas mãos. Não são as necessidades, as vicissitudes, as dificuldades, o medo, a falta de segurança, o temor que podem nos afastar do amor de Deus. Porque, como Paulo disse, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso socorro. Cristo, socorro bem presente em todos os momentos. Ele é a fonte, Ele é a duração eterna, Ele é o alcance em todas as ocasiões. Descanse nele, creia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus os abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos orar agora, feche os seus olhos, vamos buscar a Deus, vamos entregar o nosso coração a Ele, vamos dizer que a nossa confiança está nele, não em carros, em cavalos, mas na mão poderosa do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque Cristo é o nosso socorro. Muito obrigado, porque na cruz Tu provaste como nos amas, como nos queres, como nos guardas. Como diz a Tua palavra e estudamos nesta noite, guardas a nossa entrada, a nossa saída. A Tua mão poderosa está sobre o Teu povo. Ó Deus, bendito seja o Teu nome. Consola agora o coração de todos que estão nos ouvindo, Senhor. Abençoa e fortalece cada um com a Tua bênção, com a Tua graça, com o Teu favor, ó Deus. Pai amado, fortalece o abatido, restaura os corações partidos, anima aquele que está desanimado com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, que nos caçam e nos encontram e nos trazes de volta a casa. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua incomensurável graça. Obrigado pelo Teu amor sem limites, que nos mostra e prova que és o nosso socorro, socorro bem presente na tribulação. Ó Deus, nós Te bendizemos e rogamos que nos deis uma semana de possibilidades de testemunharmos a Tua graça, o Teu amor, o Teu socorro, o socorro que está única e exclusivamente no Teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe você. Recebei a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações do fruto do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória. Fique na paz. Tchau, tchau.